Você já imaginou o que pode estar escondido no sótão de uma casa antiga? Aquela caixa esquecida, coberta de poeira, que guarda segredos de décadas passadas? Hoje, vamos abrir essa caixa e explorar achados reais, perturbadores e misteriosos dos anos 80 e 90. Objetos que parecem carregar um eco do passado, itens que contam histórias que talvez não devessem ser ouvidas. Prepare-se, porque a nostalgia que vamos revisitar tem um lado sombrio, e alguns desses itens nunca deveriam ter sido encontrados. Vamos começar nossa jornada com um achado que mexe com a nossa percepção da realidade. As fitas VHS sem etiqueta. Imagine encontrar uma pilha de fitas cassete no fundo de uma caixa empoeirada. Nenhuma capa de filme, nenhum rótulo de evento familiar, apenas datas aleatórias escritas à caneta: 1987, 1991, 1994. A curiosidade fala mais alto. Você pega a primeira fita, coloca no videocassete e aperta o play. A imagem surge, granulada e instável, típica da época. Mas não é um filme de Hollywood. São gravações domésticas. A câmera se move lentamente por corredores escuros, vazios. Passos ecoam no áudio, mas ninguém aparece. A filmagem entra em quartos, focando em pessoas dormindo, completamente inconscientes de que estavam sendo gravadas. O arrepio começa a subir pela espinha. Quem segurava aquela câmera? Por que filmava estranhos em sua própria casa? O mistério se aprofunda quando, em uma das fitas, a câmera para e foca diretamente à porta do sótão. O mesmo lugar onde as fitas foram encontradas. É como se a pessoa por trás da lente soubesse, décadas atrás, que um dia alguém como você estaria ali, assistindo àquela mesma gravação. Uma mensagem deixada no tempo, um ciclo sinistro que se completa. A sensação é de que você não descobriu apenas uma fita, mas se tornou parte da história dela. Nosso próximo achado nos leva ao mundo da fotografia instantânea, mas com um toque sobrenatural. Dentro de um álbum de fotos antigo, com as páginas emboloradas pelo tempo, uma única Polaroid chama-se a atenção. A data no canto indica 1985. A foto foi tirada dentro da própria casa onde foi encontrada, mas há um problema. Ninguém da família reconhece a pessoa na imagem. Uma figura desconhecida, parada em um cômodo, que também não parece pertencer à casa. Seria uma reforma antiga? Uma visita esquecida? Mas a estranheza não para por aí. Investigadores amadores e curiosos que analisaram a foto online notaram um detalhe aterrorizante. No canto da imagem, repousando no ombro da pessoa fotografada, há uma mão. Uma mão longa, com dedos finos e pálidos, que claramente não pertence a um ser humano. É algo diferente. Como se não bastasse o mistério visual, ao virar a Polaroid, uma mensagem curta e direta estava escrita à mão. Não revele isso. Uma ordem ou um aviso? E o que aconteceria se essa ordem fosse quebrada? A foto se tornou um pequeno portal para o inexplicável, uma imagem que captura um momento que nunca deveria ter sido visto e que carrega um segredo que talvez fosse melhor manter enterrado. Agora, vamos falar de comunicação, mas não do jeito que você imagina. Trancada em uma gaveta emperrada no sótão, uma agenda telefônica dos anos 90 foi descoberta. Por fora, parecia comum, mas ao abri-la, a atmosfera mudava. Muitas páginas estavam com nomes riscados com uma força brutal. Números de telefone se repetiam de forma obsessiva. Páginas inteiras haviam sido arrancadas, deixando apenas fragmentos de nomes e endereços. Um número, no entanto, se destacava dos demais. Ele estava anotado dezenas de vezes, circulado, sublinhado e escrito com tanta pressão que a tinta marcou a página de trás. A curiosidade, misturada com um certo receio, levou a pessoa que a encontrou a fazer a ligação. Um telefone chamou uma, duas vezes, e então a chamada foi atendida. Mas não era uma pessoa, era uma gravação antiga, com chiado e estática. Uma voz masculina, calma e profunda, disse apenas uma frase: "Você demorou." E depois, silêncio absoluto. A linha ficou muda. Novas tentativas de ligar para o número davam apenas sinal de ocupado ou de número inexistente. Para quem era aquela mensagem? Quem estava esperando do outro lado da linha? E por quanto tempo?
A agenda deixou de ser um simples catálogo de contatos para se tornar um testamento de uma espera macabra, uma conexão fantasma que finalmente se completou. Nosso quarto achado é um brinquedo, um item que deveria trazer alegria e nostalgia, mas que trouxe apenas medo. No fundo de um baú de madeira dos anos 80, entre roupas velhas e gibis, estava um ursinho de pelúcia. Um daqueles modelos clássicos, com uma cordinha nas costas que, quando puxada, fazia o urso falar frases infantis. No entanto, a cordinha estava visivelmente quebrada, arrebentada há décadas. O brinquedo era apenas uma relíquia silenciosa. Pelo menos, era o que se pensava. Durante a limpeza do sótão, enquanto as pessoas moviam caixas e organizavam a bagunça, um som ecoou pelo ambiente silencioso. Uma voz rouca e eletrônica. Era o urso. Mas ele não disse, "Eu te amo", ou "Vamos brincar". Com a cordinha ainda quebrada, o brinquedo falou por conta própria. E a frase que saiu de seu pequeno alto-falante foi, "Não me deixe aqui de novo". O pânico foi imediato. Como aquilo era possível? Desconfiados, levaram o urso a um técnico de eletrônicos antigos. A análise foi conclusiva. O mecanismo de som estava completamente destruído. Os fios estavam corroídos, a caixa de voz danificada. Não havia absolutamente nenhuma maneira lógica de aquele brinquedo ter emitido qualquer som. A voz que falou naquele sótão não veio de um circuito, mas de algo mais. Algo que esteve preso naquele urso por muito tempo, esperando para ser encontrado. Por fim, nosso último achado nos leva de volta ao mundo do áudio, com uma fita cassete que guarda um segredo assustador. Encontrada dentro de uma pequena caixa de sapatos, a fita não tinha capa, nem artista, nem nome de álbum. Apenas uma palavra escrita à caneta preta diretamente no plástico. Play. Movido pela curiosidade, o descobridor colocou a fita em um toca-fitas antigo e deu o play. O áudio começou de forma normal, com uma música pop famosa dos anos 80. Nostalgia pura. Mas, no meio da canção, algo estranho aconteceu. A música começou a diminuir de volume, como se estivesse se distanciando, e uma outra camada de som surgiu. Era uma voz. Um sussurro baixo, quase inaudível. A voz sussurrava o que pareciam ser coordenadas geográficas, datas futuras e nomes de pessoas que ninguém conhecia. O mais arrepiante era a clareza do sussurro. Não parecia uma gravação antiga. O som era cristalino, como se alguém estivesse sussurrando ao vivo, bem ao lado do ouvinte. A voz repetia, ficando cada vez mais próxima e insistente. Ainda estou aqui, ainda estou aqui. A música de fundo desapareceu completamente, deixando apenas o sussurro preenchendo o silêncio. Uma gravação que parecia viva. Uma voz presa entre o passado e o presente, desesperada para ser ouvida. Esses objetos, encontrados em sótãos reais ao redor do mundo, são mais do que simples antiguidades. São cápsulas do tempo que guardam ecos inexplicáveis, histórias que continuam a assombrar quem as descobre. Fitas de vídeo que observam, fotos que escondem o impossível, brinquedos que falam sozinhos e gravações que parecem vivas. A nostalgia dos anos 80 e 90 é maravilhosa, mas às vezes ela esconde segredos sombrios em seus cantos empoeirados. A pergunta que fica no ar é: o que será que está escondido no seu próprio sótão, esperando para ser encontrado? Obrigado por explorar esses mistérios com a gente. Se você gostou dessas histórias sombrias da nossa nostalgia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Arquivos 80 e 90. Deixe seu like, comente qual achado te deu mais arrepios e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!